Olá pessoal, bom dia! Eu sou o professor Humberto e esta vai ser uma aula de revisão. É a aula de número 8 da Escola Municipal Zero Araújo, nesse ano letivo 2021 que estamos vivendo. Essa aula de revisão nós iremos ver os melhores momentos até agora dos últimos 2 meses, tá bom? Então, pessoal, acorda neurônio e vamos para a aula! E vimos muita matéria, não é verdade, pessoal? Esse foi um apanhado geral do, do ano letivo anterior e que agora a gente está recordando muitos assuntos. A gente sabe que muitos de vocês conseguiram acompanhar bem, mas muitos também, apesar dos exercícios terem sido colocados de forma simples, alguns têm dificuldade. Por isso que a revisão é necessária. Tá? Até para rever os possíveis erros que você cometeu, e aí você vai perceber que realmente eram simples. Então, se você cometeu esses erros nos exercícios, não se preocupe. Utilize a revisão para você refazer esses exercícios e faça com calma. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente começou vendo aqui, relembrando, foram os números reais. E a gente viu parte dos números reais, viu? E parte desses números reais a gente viu nos números naturais, os números inteiros e os números racionais. Lembrando que os números naturais são os números utilizados na contagem dos elementos de um conjunto, por exemplo, né? Seja esse conjunto números, coisas, letras, né? Então, a gente trabalhou muito com esses conjuntos envolvendo números, expressões aritméticas, com cálculo. Mas a gente percebeu que nem todas as situações de cálculos aritméticos eram possíveis ser resolvidas nesse conjunto dos números naturais. Por quê? Você percebe ali que o conjunto dos números naturais ele envolve o número zero, é o nulo, e somente os números positivos. Então, cálculos envolvendo números negativos e frações não cabiam mais nos números naturais. E houve a necessidade, com a vinda do mercado financeiro, houve a necessidade da criação dos números inteiros, né? Que geralmente são utilizados justamente também é, no nível de temperaturas, muito utilizado aqui no nosso hemisfério os graus Celsius, onde se marca as temperaturas negativas também, em cidades do sul, por exemplo, e temperaturas muito altas. Nossa cidade do Rio de Janeiro tem temperaturas altíssimas no verão, não é verdade? E ele precisa ter esse novo conjunto numérico justamente por conta dessas temperaturas negativas, abaixo de zero. Né? A mesma coisa quando se trata em nível do mar. Né? Tudo que está em nível do mar, você acima do nível do mar, se trabalha com números positivos. Né? Fala em altitude, por exemplo. E quando você trabalha com um nível abaixo do mar, você trabalha com profundidade, aí você precisa dos números negativos como auxílio de cálculos referente a eles. Né? Mas, apesar de você ter o número zero, os números positivos à direita da reta numérica e os números negativos à esquerda da reta numérica, no mercado financeiro você precisa também utilizar os números com vírgula. E esse conjunto numérico não atende a essa necessidade. Foi possível, daí, criar as razões para que esses números decimais, números com vírgula, pudessem entrar. E aí foi criado um novo conjunto numérico, os números racionais, que a gente trabalhou bastante durante esse período. Por quê? Porque envolve o zero, envolve números positivos, inteiros, envolve números negativos, inteiros, envolve dízimas periódicas simples e compostas, envolve números com vírgula, ou seja, decimais exatos, os decimais infinitos, já citamos as dízimas periódicas. Envolve frações
cujo resultado temos decimais exatos, como por exemplo na reta numérica ali nós temos o número 1/2, a fração 1 sobre 2. Ao efetuar a conta dessa fração, nós encontramos 0,5. Por isso que essa fração está sendo colocada ali entre o número 0 e o número 1. Tá bom? Então, vamos ver o que mais a gente viu ao longo desse período. E justamente com essa necessidade da criação dos números racionais, houve a necessidade de se identificar que tipo de números entraram para a criação dos números racionais. A gente viu ali, você tem alguns exemplos aí, tanto na reta numérica quanto nos números acoplados aí à direita, números com vírgula, são os números decimais. Então você tem lá, por exemplo, 0,5, número decimal exato, 1,2, outro número decimal exato, o 2,32, outro número decimal exato, 0,909, outro número decimal exato. Mas por que o professor está chamando a atenção desse número? Porque eles podem ser transformados em fração. E nesse caso, essas frações também pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, 0,5, como é que a gente escreve a fração desse número? Você repete o número todo, 0,5, só que 0 à esquerda não tem valor significativo, você descarta ele, ficando no numerador apenas o número 5, sobre o 10. Por que 10, professor? Porque depois da vírgula, ou seja, na sua parte decimal, aparece apenas um dígito, que é justamente o número 5. 2,32, olha lá, como é que você escreve ele em fração? 232 sem a vírgula, e aí o número da parte inteira entra junto com a parte decimal, porque o número 2 tem um valor significativo, por isso 232 é escrito, dividido por 100. Por que 100? Porque, olha lá, volta para o número decimal, 2,32. Depois da vírgula, quantos dígitos nós temos? 2. Então, nós teremos no denominador 2 zeros. Então, ficou fácil agora de entender. 0,909. Repete o número todo sem a vírgula lá no numerador. 909. Ah, professor, eu escrevi 0,909. 0 à esquerda, pode descartar ele, por isso só o 909. Mas também não está errado. Dividido por quanto? Por 1000. Por quê? Olha lá. Depois da vírgula, quantos dígitos nós temos na sua parte decimal? 3. O 9, o 0 e o 9. Então, dividido por 1000, para cada dígito, um zero. Por isso, 909 dividido por 1000. Tá? Nós temos também aqui, aparecendo na reta numérica, um número também, uma outra casa decimal, só que infinita. Além dos decimais exatos, nós temos as dízimas periódicas. Né? Dízimas periódicas, nós vimos na ocasião, que são números que são escritos infinitamente em suas partes decimais, e justamente essas partes decimais, elas são repetidas infinitas vezes. Então, nós temos lá, por exemplo, o número menos 3,22222, onde esse 2, você está percebendo, tem os 3 pontinhos ali, ele é escrito de forma infinita. Esse 2 ele não vai terminar. Então você bota os 3 pontinhos ou então a barra de infinito em cima do número 2 para representar que aquele número tem uma parte decimal infinita. Ela é uma dízima periódica, onde o período é o número 2. Número 3,6565656565, percebeu que está infinitamente, tem 3 pontinhos ali. Então o que está acontecendo? Está repetindo o dígito 6 e o 5 na mesma ordem, 65, 65, 65, 65. Então, o período aqui é o 6 e o 5, tá? Mas é uma dízima periódica simples, tá bom, pessoal? Então, vamos ver um pouquinho mais. E vendo um pouquinho mais, nós percebemos aqui que a dízima periódica, ela ajuda para que nós possamos encontrar a fração geratriz, ou seja, a fração que vai dar origem à dízima periódica que a gente estava olhando lá na reta numérica. Tá? Então aqui nós temos um exemplo ali, ó, 4 nonos. Ao dividir o 4
por 9, você vai encontrar uma dízima periódica, vai ficar 0,44444 infinitamente, ou seja, nós temos ali o número 4, período, e sabe que é uma dízima periódica porque a sua parte decimal ela é infinita, ela nunca vai terminar, tá bom? Nós temos também outro exemplo ali, uma outra forma de se escrever a dízima periódica, olha, 1,66666 infinitamente. Basta colocar a barra de infinito em cima do período. O período, nesse caso ali, é o número 6. Então, isso identifica que o número 6, o dígito 6, ele é infinito. Ele nunca vai ter fim na sua parte decimal. Mesma coisa acontecendo ali no outro exemplo, 23,37837878787878. Olha, apesar do 3 aparecer depois da vírgula, na parte decimal, ele não é período, porque o 3 não se repete. O que vai se repetir? O dígito 7 e o dígito 8. Então, 78, 78, 78, infinitamente. Então, a barra de infinito só está em cima do 7 e do 8, olha lá. Em cima do 78. Então, isso aí é uma dízima periódica composta. Por quê? Após a sua parte, após a vírgula, a parte decimal é composta pelo período e por um número que não se repete. Aí tem uma tirinha aí para você pensar um pouquinho nela e responder mentalmente qual foi a mancada que o personagem da tirinha cometeu, tá bom? Vamos caminhar um pouquinho mais nessa revisão. Falamos também um pouquinho sobre raiz quadrada. Essa está mais recente, né? Essa aula. Você pode até rever a aula de raiz quadrada. Mas existem alguns elementos que identificam uma raiz quadrada, né? E eles foram colocados aqui novamente. Você tem lá, a gente, se está falando de raiz quadrada, o índice, olha lá, é o número 2. A gente percebe que na raiz quadrada, pelo próprio nome, a gente não precisa colocar o índice 2, porque é a raiz quadrada. Então, ele é o menor número no índice que pode aparecer em uma radiciação, tá bom? O radical é o próprio símbolo da raiz. O número 4, que está em roxinho ali, é o radicando, ou seja, é o número que vai ser efetuado a conta, o cálculo. Tá? E a raiz é o resultado, está em verde ali. Tá? Então aqui nós vemos dois exemplos. A raiz de 25, a gente quer encontrar a raiz quadrada do número 25, e aí você pode recorrer à tabuada com uma conta simples. Tá? E ao efetuar essa conta simples, você vai perceber que o que é a raiz quadrada? Quando você pega um número e multiplicado por ele mesmo, você encontra o resultado que você está querendo, ou seja, o radicando. Então, a raiz vai ser justamente esse número que você consegue multiplicar por ele mesmo, como se fosse um quadrado perfeito. Então, por isso que 5 ao quadrado, desmembrando, são dois fatores, é o 5 repetido duas vezes, 5 vezes 5, temos o 25. Então, a raiz quadrada de 25 a gente pode dizer com exatidão que o resultado é o número 5. Porque quando multiplicamos o número 5 por ele mesmo, nós encontramos o número 25. Tá bom, pessoal? Temos também uma outra forma de resolvermos uma raiz quadrada. Talvez não seja tão simples assim a visualização e a gente vai ter que decompor em fatores primos. E aí nós temos o número 196. Talvez não seja tão simples a gente, por tentativa, ficar fazendo 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9. Talvez seja um método mais demorado, com números acima de 100. Né? Então, o que a gente faz? Decompõe fatores primos. Então, como é que a gente faz isso? Pega o número 196 e divide por 2. Por quê? Porque ele é um número par. E ao dividir por 2, você vai encontrar o número 98. Ele continua sendo par? Então, você continua dividindo por 2. Né? Que é um número primo, um fator primo. Tá? O 2 é o menor número, inclusive é o único número par que é primo. Tá bom? Lembrando que o número 1 não é número primo. Tá? O número 1 não é número primo. O número 2, você divide novamente, vai encontrar 49. 49 não é número par. Então ele não está mais na tabuada 2, para a gente não serve mais para dividir ele. Aí você vai, será que ele é divisível pelo próximo número primo? Quem é? O 3? É o 5?
É o 7. Opa, coube o 7, olha lá. 49 dividido por 7, encontra o 7. 7 está na tabuada dele mesmo, divide por 7, vai encontrar 1. Então, olha o que percebeu. Será que é possível encontrar a raiz quadrada do número 196? Vamos ver. Ó, o 2 se repete quantas vezes? Se repete 2 vezes. Olha lá dentro da raiz quadrada. 2 elevado ao quadrado. Ele se repetiu 2 vezes. O 7 se repetiu quantas vezes? Também 2 vezes. Olha que interessante. Também se repetiu 2 vezes. Então, se cada fator primo se repetiu 2 vezes, basta você pegar o fator 2 e multiplicar pelo fator 7, e aí você encontra o 14. Então, 2 vezes 7, 14, quer dizer o quê? Se você pegar o 14 e multiplicar por 14, você vai encontrar como resultado 196. Pode tirar a prova real aí agora no seu caderno, tá bom? Pode usar a calculadora também, tá? Então, a fatoração em números primos, a decomposição em fatores primos, ela é muito importante para números que talvez não sejam tão visíveis assim o cálculo do método simples, tá? Ah, mas 14, 14 já é. Mas vamos supor, se eu sair do 5 e chegar a 14, você leva muito tempo. Decompõe em fatores primos, você acha um resultado muito mais rápido, tá bom? É só tomar esse cuidado, que você só vai ter uma raiz quadrada se os fatores primos tiverem duplicata, né? Tiver 2 ali, ou seja, formação de pares, não é verdade? E se não tiver uma formação de um par, se ficar um número, um fator primo, sem formar par entre si, é sinal de que aquele número não tem um valor exato para a raiz quadrada. Tá bom, pessoal? Muito bem, essa foi a revisão. Não esqueça de agora, ó, reveja, obviamente, o vídeo, se for necessário, da revisão, inclusive das aulas anteriores. E clique aqui embaixo, ó, clica aqui embaixo. Isso aí, no formulário. Então faça essas questões aí para que você possa colocar em prática o conhecimento da revisão e das aulas anteriores. Não deixe de clicar para fazer os exercícios referentes a essa aula. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.